Fala galera, vamos começar hoje, vamos retomar hoje com mais um vídeo. A gente lançou o primeiro vídeo aí há, sei lá, um mês atrás. A gente vai retomar hoje com um outro tópico muito legal que tem a ver com performance de aplicações OutSystems. Muitas das consultorias que eu faço, que a gente é chamado, né, que é a Digital, né, que é a minha empresa, é chamada aqui para fazer, tem a ver com problemas de performance, ou seja, toda aplicação quando ela começa, como eu digo, né, como não tem dados, como ela começa vazia, né, geralmente, ela é rápida e super performática. Mas depois, com o tempo, você vai carregando ela com dados e é natural que comecem a surgir aí, fiquem mais evidentes alguns pontos que às vezes as pessoas deixam escapar quando estão trabalhando com a plataforma OutSystems. Então, isso também serve para reforçar uma outra coisa, que é não se limitem a fazer formulários mais rápido. Procurem a adoção, não se limitem a fazer só entregar formulários mais rápido. Então, procurem usar o tempo que sobra da plataforma para atacar outras coisas. E uma delas é performance. Quando eu tenho performance, eu também tenho uma grande chance de ter adoção. E se eu tenho adoção, eu vou ter mais aplicações OutSystems, mais pessoas felizes, mais usuários felizes. E isso tudo é um ciclo positivo. A gente começa um ciclo positivo. Uma coisa muito legal, e você pode parar de ver esse vídeo agora e acabou, tá? Dá tchau pro Rafa, que é grande parte do que eu vou falar aqui é baseado num documento que é público. Eu vou colocar o link aqui para vocês. Tem um documento que já existe há alguns anos da OutSystems, que é público, mas que, por algum motivo, né, muita gente negligencia ele. Então, a própria plataforma tem uma série de... A própria OutSystems tem uma série de documentos online, totalmente focados em performance, e então, eles estão lá e às vezes as pessoas negligenciam, né? Se a gente olhar para o mercado do Brasil, pode ter relação, né, com a questão do inglês, né, as pessoas não estarem confortáveis com o inglês e por aí vai. Mas fato é, eu acho que mais de 50% das vezes que eu sou chamado para fazer consultoria de foco de performance, tem sempre muita coisa, né? 30, 40, 60% às vezes dos tópicos, eles são endereçados por boas práticas que estão lá nesse documento, tá? Então, cada tópico desses, né, eu vou falar isso aí no vídeo, vai dar um outro vídeo também dedicado, mas vamos lá atacar o que a gente tem para atacar agora, 10 pontos ou 10 boas práticas de performance em aplicações OutSystems. Antes de eu começar os vídeos mesmo, trazer material para vocês, pessoal, a gente está com essa iniciativa aqui que é o Rafa OutSystems, então acessem rafaoutsystems.com, se inscrevam lá, tá? Tem versão em português, tem a versão em inglês. Quem se inscrever lá vai ter conteúdo diferenciado, vocês vão ser avisados primeiro sobre os lançamentos de novos vídeos, sobre webinars, ações de consultoria, né, via live, ou seja, ações de consultoria online que a gente vai fazer, sorteio de certificações e sorteio de outros brindes também. Então, rafaoutsystems.com, acessem lá, se inscrevam, é muito fácil, é uma forma da gente ter uma lista, né, ali de pessoas, uma conexão mais fácil com vocês. Bora lá falar do primeiro tópico, que é criação de índices nas tabelas e nas entidades de OutSystems. Quando uma aplicação, né, eu vou reforçar, quando uma aplicação começa, ela é sempre rápida porque não tem dados, né? Geralmente não tem dados, então tudo é muito rápido quando você tem 2, 3, 5, 100, 200 registros lá na base de dados. Quando ela começa a crescer, e a gente está falando em milhões de registros, né? É natural que tendencialmente pode apresentar problemas de performance. E um dos tópicos, né, uma das formas de resolver alguns dos problemas de performance que a sua aplicação pode ser, é relacionado com a criação de índices nas suas tabelas de base de dados. Tá? O Service Center, que é outra coisa que também o pessoal negligencia muito, a gente vai falar bastante aqui nesse conjunto de vídeos, o Service Center traz já muitos relatórios em real time sobre performance da aplicação. E muitos desses relatórios, eles te ajudam a entender que às vezes você já otimizou uma query máximo possível, você já reviu ordem dos joins, enfim, tirou transformações de dentro da query, passou para fora, substrings, né, ou seja, lefts e por aí vai. Você já fez tudo que você podia fazer e ainda continua lento. Talvez possa ser falta de um índice. Então, o Service Center tem uma série de relatórios lá, vou mostrar aqui mais um pouco, tem uma série de relatórios lá que você pode usar, mas pode ser que você esteja precisando da criação de índices em campos muito pesquisados. Se a gente olhar, por exemplo, aqui do Brasil, vamos pensar assim, eu tenho uma tabela de candidatos, um campo que vai ser sempre muito pesquisado é o quê? É o campo do CPF do candidato, ou do RG. Então, se eu tenho muita pesquisa em cima desse campo, eu vou lá colocar um índice. Então, só para mostrar para vocês aqui como é simples fazer isso no Service Studio, a gente vai pegar aqui uma tabela qualquer, ir lá no modelo de dados, ou seja, lá no Service Studio, e eu vou criar um índice nessa tabela. É bem simples, bem fácil, criei o índice, publiquei, o índice já vai ser deployed, né, automaticamente lá no meu ambiente. Então, não tem segredo, um grande aliado seu, e aí eu deixo aqui já o coraçãozinho, talvez você não consiga, não seja tão fácil para você identificar só com o Service Center
qual é o índice que você tem que criar, e aí eu deixo aqui o meu coraçãozinho para os DBAs. Então, se você tiver um time de DBAs na tua empresa, talvez os DBAs consigam te dar esse direcionamento de quais os índices que você deveria criar ali. Então, esse é um ponto muito legal e você deve ter em atenção. Quando você faz isso, ao criar índices, lembre que se você criar bons índices, você vai beneficiar tanto as ações de inserção, remoção de dados e atualização de dados. Se você aumenta a performance, você melhora a experiência do usuário. Se você melhora a experiência do usuário, você aumenta a adoção. Isso é tudo um ciclo positivo e que vai te ajudar muito com a adoção das suas aplicações, ok? Número 2, planos de manutenção da base de dados ou os maintenance plans da base de dados, tá? Esse ponto aqui ele é um ponto que eu estou trazendo, ele está lá na checklist que a gente referiu. Vou colocar aqui o link para a checklist de novo. Mas ele é um ponto bem infra, tá? Aqui ele é um ponto muito relacionado com infra, porque esses planos de manutenção são tarefas, né, que na maior parte das vezes são executadas pelos DBAs das empresas. Então, o que é o plano de manutenção? São scripts, rotinas, né, que são executadas por uma pessoa, né, por um DBA, por alguém qualificado, que faz algumas reorganizações em índices, né, para melhorar índices que estavam sendo subutilizados, para fazer reorganização de uma série de informações na base de dados, principalmente relacionadas com índices, e que isso depois traz um benefício em termos de performance da sua aplicação. Isso é um tópico bem infra, e aí, reforçando o que a gente falou, sejam amigos dos DBAs, porque aqui eles também conseguem, com certeza, ajudar a garantir a recorrência desse tipo de ação e que isso seja sempre executado, ok? Tópico curto, esse foi o número 2, planos de manutenção da sua base de dados. Número 3. Vamos falar agora sobre os relatórios de performance do Service Center, que são um grande aliado para você ficar monitorando e para você agir em cima de problemas de performance. Gente, nesse ponto aqui, eu fico chocado com a quantidade de vezes que a gente é chamado para fazer consultoria e chega lá, as pessoas, a gente fala, estou com problema de performance numa tela específica, né? E a gente pergunta, você já viu o Service Center? Você já foi lá ver os relatórios? E às vezes eu sou surpreendido com service o quê? As pessoas não sabem que isso existe lá, tá? E às vezes a gente também, né, encontra clientes que já usam, mas que não usam todo o poder dele, ou mesmo que clientes que utilizam, sabem ver lá os relatórios, mas depois não entendem muito bem como é que eles atuam em cima das aplicações para poder corrigir e sanar aqueles problemas de performance. Mas fato é que, sem você arrastar uma bolinha a mais, sem você escrever uma linha de código OutSystems a mais, tá? A plataforma já faz isso para você de graça, né? Como eu diria, ou seja, sem esforço do programador. E esses relatórios, tá? Eu vou mostrar um pouquinho aqui agora na tela enquanto eu falo. A gente está falando desde um relatório de performance de tela, de uma ação, de uma extensão, de uma integração, ok? Então imagina que você está consumindo os web services do correio para verificar o CEP, né, o zip code do correio. Quando você tem integração externa, é muito comum você ter a guerra de o problema é do meu lado ou o problema é do teu lado, com um fornecedor externo de serviço. Então é muito legal porque nos logs de integração, por exemplo, você consegue ver quanto tempo que o serviço do outro lado está demorando para responder. Do outro lado também, ou seja, quando você expõe serviços para fora, para que alguém consuma, né, a pessoa pode estar reclamando que o serviço está muito lento, ou seja, quando eles chamam um serviço teu que é desenvolvido em OutSystems, eles podem reclamar que esse serviço está muito lento, e aí você também consegue ter evidências lá no Service Center, né, qual o tempo de execução dessas chamadas a esses serviços, tá? Então, tela, query lenta, preparation, web request, enfim, você tem ali, sei lá, 6, 7, 8 opções diferenciadas onde o Service Center está fazendo um monitoramento, tá, de performance para você. Tem uma coisa muito legal que algumas empresas têm, que é um papel de Factory Manager, então é um nome mais bonito, mas que pode ser substituído por exemplo, você ter um developer atuando com você para fazer o quê? Para olhar para esses relatórios, sei lá, uma vez por semana, de 2 em 2 semanas, uma vez por mês, pegar quais são os pontos que estão mais gritantes em termos de volume de ocorrências, né? Ou seja, quais as queries mais lentas e que ocorrem mais vezes, né? Então ele consegue, aqui eu vou mostrar um pouquinho para vocês também desse relatório, onde é que você tira ele. Você consegue ir lá olhar para o top 5, sei lá, e alguém atacar esse top 5 para ir melhorando constantemente esses problemas de performance. Então é um grande aliado para você. Número 4. Evite fazer joins de qualquer tipo
com linked servers, ou seja, quando você tem, né, um servidor externo, um servidor, né, que não está no mesmo servidor de OutSystems, e você com base de dados, na verdade, então evite fazer joins entre bases de dados via linked server. É possível fazer? A plataforma deixa essa caixa aberta para você fazer isso? Deixa, perfeito. Mas evite fazer isso daí, principalmente quando você está lidando com altos volumes de dados. Os linked server, quando você precisar usar esse tipo de técnica, né, de join entre tabelas de linked server, procure fazer isso somente com tabelas com pouco volume de dados. E se você tiver necessidade de fazer isso com uma tabela com um grande volume de dados, médio ou um grande volume de dados, procure talvez uma alternativa, e você vê que isso está sendo penalizador em termos de performance, talvez uma alternativa seja o quê? Você replicar essa tabela do seu lado, ou seja, você sincronizar ela, criar uma cópia do teu lado, e aí depende, né? Se é uma tabela que muda uma vez por mês, é legal fazer isso porque você consegue puxar essa tabela todo dia tal do mês e aí sincronizar do teu lado. Então, se for uma tabela de alto volume, evite ter de fazer, e se possível, né, você pode usar uma técnica como cria uma tabela espelho do teu lado no modelo de dados OutSystems, sincroniza esses dados e faz o join daí de tabela com tabela, né, no mesmo banco. Isso é uma pegada muito legal. Também é um tópico que volta e meia a gente é chamado para fazer consultoria e ver as pessoas batendo nisso daí. Tá lá no documento da OutSystems, então fica aqui a dica, evitem fazer joins com linked servers, ok? Número 5. Configurações de memória, tá, dos seus front-end servers ou dos seus servidores OutSystems. Esse ponto também tem um documento lá muito legal. Vou deixar aqui o link para o documento, tá? Falando sobre esse tipo de tuning. Tá? A própria checklist de instalação da plataforma já fala sobre isso. Então, existem configurações de memória que você pode fazer de acordo com o tipo de aplicação que você tem, volume de requests, o tipo de processamento que ela faz, se é uma aplicação que faz muito batch, se é uma aplicação que tem que servir usuário como front-end, né? Enfim, tem uma série de variáveis aí, mas fato é que você pode, às vezes você está sofrendo com um servidor, você já tem lá um mega de um servidor e ainda continua sofrendo por algum motivo. Você tem um mega do servidor e ainda não é banco, não é nada. Você tem um estouro lá de service unavailable, sei lá. Então, pode ser configuração de memória, tá? E aí tem uma série de dicas para você fazer essas configurações de memória para melhorar esse desempenho do servidor. Tanto o desempenho, tá, como ele vai servir as aplicações, como ele vai executar as tarefas, como também você meio que proteger algumas aplicações core, fazendo o quê? Quando a gente fala de plataforma .NET, e eu vou focar sempre os nossos vídeos em plataforma .NET, você no IS, tá, você tem um conceito chamado de Application Pool. Tá? Então, por padrão, a plataforma, os servidores da Microsoft são todos criados como Application Pool default, né? Padrão, e todas as aplicações da OutSystems são colocadas lá. Mas você pode, por exemplo, ter várias applications pools no seu servidor e aí colocar, por exemplo, numa application pool específica eu vou colocar tudo que são aplicações de processamento de timers, no outro integrações, no outro tudo que serve usuários de front-end. Tá? Isso faz com que o quê? Se você separa as aplicações em application pools dentro de um mesmo servidor, se uma application pool, como ela vai ter quantidades de memória, recycle, estratégias de reciclagem, né, da application diferenciadas, se uma application pool arrebentar, ela não vai afetar as outras. Então isso é muito legal porque você pode meio que isolar, pô, eu tô com um problema que eu não consigo resolver nesse timer aqui, mas eu tenho que ter ele rodando, e aí quando ele estoura, ele está estourando a minha application pool e está afetando também as minhas aplicações web, a minha interface de usuário, meu portal de usuários, tá? Então você pode separar isso em application pools diferenciadas, porque se esse aqui estourar, a chance de ele, né, afetar a outra application pool é reduzida, tá? Essa é uma dica também muito legal. Ele é totalmente infra, né? Hoje você não tem uma coisa lá no Service Studio, no Lifetime, para fazer isso daqui, mas é muito recomendado quando você tiver aplicações já mais parrudas, com alto volume de usuários, você fazer esse tipo de ajuste, tá? Por exemplo, na nossa empresa, na Digital, a gente tem projetos com 2 milhões de usuários, né? Fazendo não sei quantos mil requests por dia nos servidores, então faz uma grande diferença essas aplicações estarem segregadas por application pool. Galera, a gente já fez mais um vídeo aqui, já está no meio aqui da gravação, né? São 10 vídeos que a gente quer fazer, então reforçando, faultsystems.com. Material exclusivo,
a gente vai trazer conteúdo privilegiado para vocês, sorteio de brindes e sorteio de certificações, ok? rafaautosystems.com, se inscrevam, não custa nada, não dói, não é vacina, ok? Espero vocês lá. Vamos lá falar do número 6, que é isole campos de texto grandes e arquivos binários, tá? Campos do tipo binary, em tabelas separadas. Quando a gente fala de armazenamento de arquivos em bases de dados, tá? Você vai ter as pessoas que vão dizer, mas eu guardo no S3, eu guardo em file system, eu não guardo em base de dados, né? Eu uso outro recurso qualquer, sei lá, o bucket da Amazon, o bucket whatever. Enfim, né? Tem várias formas de fazer, mas a verdade é que se você pensar bem, né? Se você fizer ele bem feito e dependendo dos casos de uso, dá para guardar em base de dados sim. Tem algumas práticas que a gente tem quando vai guardar campo em base de dados, que são, por exemplo, eu ter um catálogo OutSystems, né, diferenciado para ter todos esses arquivos binários numa base separada, para eu poder criar um plano de manutenção diferenciado, plano de backup diferenciado, tá? Não vou abordar isso nesse vídeo, isso dá para fazer até um outro vídeo só sobre isso, mas a verdade é que, bem feito, você consegue fazer isso utilizando a base de dados. Então, um campinho lá, binary, né, na base de dados, tá? Outro caso é campo de texto grande, né? Quando você cria um campo de texto com mais de 2.000 caracteres, eu acho, isso tem na documentação da plataforma, ele vai criar ele meio como como se fosse um campo quase que binário já, né? Um blob ou um varchar gigantesco, sei lá. Então, esses campos aí, como eles estão preparados para ter um armazenamento melhor, eles também têm alguns desafios aí pelo meio. Então, quando você tiver de fazer, faça, mas aí você vai fazer como? E eu vou mostrar aqui agora, no Service Studio aqui na minha tela, qual que é o ideal você fazer. Então, ao invés de você ter uma tabela, vamos imaginar aqui uma tabela de documentos, né, onde eu guardo o currículo de um candidato. Eu posso ter a tabela base chamada Document, onde eu tenho o nome do arquivo, a extensão do arquivo, o tamanho, né, que eu consigo capturar do arquivo, mas o binário em si, eu estendo essa tabela, crio uma relação de 1 para 1 e posso criar como uma Document Content ou Document Binary, ok? E aí, essa tabela é um apontador para a tabela de cima e daí nessa tabela aqui, eu deixo praticamente só o campo para armazenar o binário. Dessa forma, isso vai te ajudar em quê? Quando você fizer uma query naquela tabela lá dos currículos, por padrão, na maior parte dos casos, você vai querer fazer a listagem das informações textuais, né, desse arquivo, então é o nome, extensão, o tipo de arquivo e por aí vai. E assim, quando você arrastar essa query, você arrastar um aggregate lá para o preparation, ele não vai transportar já a referência para essa tabela de binário. E aí, num outro vídeo eu vou mostrar para vocês o impacto bizarro que é uma tomada de decisão errada em termos de fazer download de um arquivo baseado numa query do prep ou fazer a query depois na screen action. Isso pode ter um impacto do tipo de arrebentar o teu browser. Então, quando a gente faz esse isolamento e daí eu crio um aggregate, já me ajuda porque ele não vai levar o aggregate, não vai levar aquela tabela de referência junto, tá? Então já é um motivo aí para você criar eles de forma separada, tá? Outra questão é separação de base de dados para você ter esse tipo de tabela, mas é outra história. Mas na essência o que eu mostrei aqui é crie uma tabela de extensão, uma relação de 1 para 1 e procure ter só o binário aqui, ok? Número 7. Evite processamentos massivos em timer. Então, quando você estiver trabalhando com timers, ou seja, eu tenho que fazer um processamento diário de milhões de registros, não se arme em herói e tente colocar lá, arrastar, eu vou até mostrar aqui, né? Arrastar o aggregate para lá, botar um ciclo aqui na plataforma e tentar processar todos aqueles registros a campeão, como eu diria, né? Então, isso foi uma coisa que eu levei algum tempo para cair a ficha e é uma coisa tão básica de você melhorar e de você fazer, tá? Então, quando você tem processamento em timers, a estratégia, enfim, é uma que eu utilizo, é fazer o seguinte: você delimita um número de registros que você vai processar por vez, tá? Então, eu vou mostrar aqui um exemplo na tela de como é que eu faço isso. Então, no meu aggregate, eu vou botar aqui um top 50, por exemplo, e ele pode estar tanto hard-coded como está numa site property para eu poder ajustar isso, tá? Então eu colocaria, vamos tentar processar 50 registros por vez, faço o processamento desses registros, aqui embaixo eu verifico se ainda tem mais registros para processar, e aí, se tiver mais registros para processar, eu vou acordar esse timer de novo, né, usando a ação wake timer que a plataforma traz, e aí ele continua a processar os próximos, tá? Coisas que acontecem se você não fizer isso daqui. Eu boto 1 milhão de registros lá, você pode ter 999.999 registros processados, e daí quando ele vai processar 1 milhão, você não deu nenhum commit pelo meio,
e ele vai perder tudo. Volta. Daqui a uma hora ele vai rodar de novo, vai tentar processar. Imagina que você tem um problema lá numa query ou num dado qualquer que está abortando aquele timer, tá? Então, se você fizer isso de forma incremental, ele já te ajuda a evitar esse tipo de cenário que é ele ficar processando e depois você perder todo o trabalho, tá? Então, faz uma query aqui, um top 50, pode botar numa site própria, itera sobre esses 50, processa eles, tá? Eu diria que quando sai desses 50, já força um commit da base de dados, checa se tem mais registros para além daqueles 50 e daí acorda o timer de novo para ele voltar a executar para processar mais registros, ok? Na essência, eu acho que é isso e é uma dica muito legal que pode te ajudar. Eu não estressei, né, não trouxe todas as dicas, todas as ideias possíveis nesse sentido, mas aqui eu acho que isso já resolve 80% dos seus problemas que você possa ter com timers. Número 8. Simplificar os preparations das telas e web blocks. Gente, esse aqui eu acho que é o campeão que a gente encontra em sessões de auditoria, né, de código e de performance, que eu volto e meia sou chamado. Esse aqui é o campeão disparado que a gente encontra, tá? Que é o quê? O developer, o programador, ele, entre o início do preparation e o fim do preparation, ele entende que ele pode colocar tudo o que ele quiser lá e não se preocupar que OutSystems vai resolver. Sim, com certeza, OutSystems vai fazer um monte de coisa legal, um monte de otimização. Aqui já deixa um gancho, né, que tem um vídeo que a gente vai preparar com certeza que tem a ver com o otimizador da plataforma automático, que já tem uma série de otimizações de performance que ela faz para você. Mas, na essência, o pessoal às vezes acha que pode colocar qualquer coisa lá no preparation. Primeira coisa, vamos entender o ciclo de vida da página. Então, quando você vai lá e dá Enter ali no browser, né, para acessar uma página específica, tá? A primeira coisa que ele vai rodar é o preparation da tua página. Lá por baixo pode ter outras verificações de segurança, se está autenticado e por aí vai, mas a primeira coisa que ele vai rodar é o preparation. Ele não vai mostrar nada da tua página enquanto ele não rodar o preparation da sua página, falando em aplicações web. Então, o que quer dizer isso? Enquanto ele não executar tudo o que ele precisava executar no preparation, você não vai ter nada sendo renderizado, ou seja, sendo mostrado para o usuário na tela dele. Então, se eu tenho a tela demorando mais para mostrar alguma coisa, para mostrar dados da minha aplicação, para me trazer valor, se isso demora, o usuário não fica satisfeito, você vai ter mais reclamações. Se você vai ter reclamações, você vai ter menos adoção. E aí é aquele ciclo negativo que a gente falou já em outros vídeos, tá? Então, gente, todo cuidado com o que vocês colocam no preparation, tá? Das suas telas. Vou dar um exemplo aqui. Se você tem que, sei lá, chamar um serviço externo, um web service, um REST service no preparation de uma tela e você não tem qualquer controle ou até já teve uma experiência má de que aquele serviço pode demorar, né, 2, 3, 7, 8, 12 segundos para responder, eu repensaria a estratégia disso, de não colocar isso de repente no preparation, mas utilizar uma técnica de lazy load, por exemplo, e fazer com que isso seja carregado posteriormente, né? Então, se ele tem que ser executado sempre que aquela página é carregada, no momento, né, naquela tela especificamente, perfeito, você pode fazer. Agora, a decisão de colocar ele no preparation ou colocar numa ação de lazy load, ou seja, um carregamento mais posterior, né? Então ele renderiza a tua tela e daí depois de 3 segundos ele tenta executar aquele serviço, eu optaria por ir por aí. Ainda nessa coisa de botar, né, muita coisa no preparation, às vezes você vai no preparation e tem um ciclo, um for each, com 50 mil iterações ali no preparation, fazendo um cálculo qualquer, porque o developer achou que, bom, deixa eu já deixar isso pronto no preparation, porque quando o usuário clicar num botão para usar essa lista que eu calculei, etc., ela já vai estar pronta. E aí o que ele está fazendo? Ele está jogando para o preparation um peso que se calhar ele deveria ter colocado posterior, né? Ou seja, deixar essa ação ser executada lá numa screen action. E talvez ele tenha até que pensar em fazer isso de uma forma ainda completamente diferente. Mas, gente, evitem ter isso no preparation. E outra que acontece muito, e eu vou dar um exemplo aqui num outro vídeo sobre isso, você fazer carregamento de arquivos, né, campos do tipo binário no preparation da tua tela. Isso é um outro grande erro que é cometido e eu vou fazer um outro vídeo só para falar desse tema aqui, tá? Então, preparation enxuto, pensem em técnicas de lazy load e utilizem sabiamente o preparation, porque enquanto ele não rodar, o seu usuário não vê a aplicação, se demora para ver a aplicação, você está prejudicando a experiência dele. E a gente quer ciclos positivos de experiência, tá? E para ter cada vez mais adoção. Número 9, evite utilizar dados do seu preparation em screen actions, especialmente dados binários, tá? Arquivos binários. Esse aqui
Eu já falei, fiz um gancho para isso aqui em outro vídeo. Gente, esse aqui é matador, tá? E às vezes as pessoas estão quebrando a cabeça, que nem os doidos aí, o developer, o programador tá quebrando a cabeça. Ele não sabe o que está acontecendo, não faz a menor ideia do que está acontecendo e pode ser um caso desses aqui. E esse aqui é muito legal porque eu consigo mostrar aqui para vocês, tá? Um exemplo real, tá? A gente vai fazer uma simulação aqui agora, tá? No Service Studio, então esquece o Rafa, presta atenção aqui na tela de um caso desses. Então primeiro eu vou mostrar para vocês o cenário errado. Eu tenho Preparation, onde eu faço uma query que pega os dados do usuário e também pega a fotografia dele, ok? Então a query já está retornando tanto o binário como os dados do usuário também. Aí agora, dentro da tela, tá? Eu vou ter aqui a informação do usuário e vou ter um botão chamado Download da fotografia. Quando eu entrar lá na minha Screen Action, na minha ação de tela, a gente vai ver que ele vai fazer o quê? Ele vai pegar aqui o binário que foi carregado, que veio lá do Preparation, da query da Preparation, do aggregate do Preparation, tá? E aí ele vai, usando aqui o widget de download, ele vai fazer o download desse documento para o usuário. O que vai acontecer aqui? Eu vou fazer essa simulação agora aqui para vocês, tá? E vamos rodar aqui no Chrome. Vocês vão ver o tamanho do request que o Chrome vai gerar aqui pra gente, tá? Deixa eu só carregar a página aqui para vocês verem, mas vocês vão ver aqui o tamanho do request que o Chrome vai gerar para carregar esse arquivo, tá? Então, você pode ter casos que a tua página pode crashar completamente dependendo, né, do tipo de coisa que você estiver carregando ali. Então, o que ele fez? Ele pegou, fez o get do binário lá no Preparation e na Screen Action ele está usando esse binário para fazer download. O que a plataforma está entendendo? Como ela sabe que ele vai consumir esse binário lá na Screen Action, ele já está trazendo esse arquivo binário lá para o view state, né? Ou enfim, ele já está carregando esse binário nesse request para deixar ele já pronto para clicar e baixar lá o arquivo. Gente, isso é péssimo. O que é o ideal vocês fazerem aqui? Agora vamos ver o código modificado. Eu tenho a mesma query no Preparation, que busca os dados gerais do candidato, né, ou do usuário, perdão. Depois, lá na Screen Action, ao invés de eu pegar os dados lá do Preparation do binário, eu faço uma segunda query e daí nessa query é que eu vou pegar o binário para fazer o download. Ou seja, a query, né, de buscar o binário em si, ela só é executada aqui. Então, com isso, a plataforma entende que eu não vou precisar imediatamente daquele binário lá do prep. Eu vou precisar do binário somente quando eu clicar no botão. E aí, vamos cair lá para dentro do Chrome agora. Vocês vão ver que dentro do Chrome, o tempo agora de carregamento e o tamanho do request aqui ficou completamente diferente. Óbvio, se eu clicar aqui agora no botão de download, aquela diferença de tamanho do request vai aparecer aqui, mas fato é que a minha página vai carregar mais rápido e o tamanho do request também ele é diferenciado. Então, para o carregamento inicial, tá, isso faz muita diferença. E é um erro muito comum. Às vezes a gente é chamado para consultoria só e chega lá esse tipo de problema. E mais uma vez, esse aqui também está lá no documento da OutSystems, então eu não estou inventando nada aqui, tá? É só estou trazendo conteúdo que às vezes não fica tão aparente para vocês. Então, esse aqui também é um erro muito comum, muito clássico de se cometer. Número 10, cuidado com a forma como você monta as suas queries, tá? Os seus aggregates, os seus advanced queries ou suas SQLs, porque isso pode ter impacto que às vezes você não enxerga. Às vezes você pode estar estragando alguma coisa que a plataforma faz no otimizador de código. Já falei, volto a repetir, a gente vai fazer um vídeo só falando sobre dicas do otimizador de código da plataforma, mas tem que tomar muito cuidado. Então, primeiro, quando eu tenho um aggregate, ele tem uma inteligência por trás muito legal e eu sempre digo, procure sempre tentar resolver o seu problema com o aggregate. Só entre no SQL, né, ou no Advanced Query, ou no SQL, que é como é chamado agora, quando vocês realmente precisarem de um Advanced Query, tá? É de um SQL. Eu vou sempre confundir isso daqui porque eu já trabalho desde a versão 3.1 da plataforma, então esse widget já mudou de nome algumas vezes e volta e meia eu vou me confundir aqui, mas vamos lá. Quando eu uso um aggregate, se eu tiver 70 campos naquela tabela que eu estou fazendo a query, estou fazendo o aggregate, a plataforma, o otimizador da plataforma consegue detectar que daqueles 70 campos eu só estou utilizando 4 ou 5 campos. Então, quando ele compilar esse código mesmo lá em .NET, ele não vai ter lá um select asterisco from tabela. Ele vai substituir aquilo por um select campo A, B, C, D e E.
Por quê? Porque como ela consegue determinar no escopo da query o que é consumido, ela consegue também, em tempo de compilação, criar uma query otimizada para aquilo ali. Quando a gente fala de um SQL, né, que é aquela query que você escreve na mão, é diferente. Ali você está dando explicitamente as instruções do que você quer fazer a consulta. Ou seja, se você colocar um select asterisco ponto, e eu vou tentar mostrar aqui, né, no Advanced, select asterisco ponto tabela tal, e colocar na estrutura de saída aquela tabela, você vai buscar tudo independente de se você utilizar ou não, porque você está explicitamente dizendo que quer todas as colunas daquela tabela, tá? Então, primeiro, quando utilizar uma Advanced Query ou um SQL, utilize, faça a seleção das colunas somente que você precisa. Às vezes o pessoal, por comodidade, vai lá e arrasta a tabela, né, como estrutura de saída e faz o select puro, porque não quer ficar pensando agora em qual campo que vai utilizar e por aí vai, mas isso lá na frente pode ter um impacto de performance e você pode começar a ter algum problema. Rafael, é grave? Vou ter que parar o projeto e tal? Não, até porque mudar de um para o outro geralmente é muito simples, mas tenha esse cuidado aí no começo. Uma outra sacada muito legal também, assim, que passa batido às vezes para as pessoas, é o seguinte, e vou também mostrar um exemplo aqui na tela. Se você, por algum motivo, criar uma tela do tipo get candidatos aprovados, encapsulá-la numa ação, aí eu passo aqui, né, não passo nenhum parâmetro de entrada, de filtro, faço a query aqui e depois eu retorno na estrutura de saída da minha ação, exatamente toda a saída daquela query eu retorno para a ação. E aí depois eu vou consumir essa ação lá numa tela da minha, enfim, numa parte lógica da minha aplicação. Se você fizer isso daqui e a sua aplicação tiver, essa tabela tiver, sei lá, 200 colunas, como você vai estar consumindo não o retorno de uma query lá na tua tela, mas sim o retorno de uma query, mas que está passando por dentro de uma ação, a plataforma, o otimizador da plataforma não vai fazer esse replace, né? Ou seja, de selecionar somente a coluna A, B, C, D e E. Por quê? Quando você passa o output completo de uma query por output de uma ação e consome depois isso em algum lugar, a plataforma vai selecionar todas as colunas daquela tabela. Por quê? Ela subentende que essa ação vai poder ser utilizada em vários lugares e aí o compilador não vai criar um branch diferente de cada ação dessas com um SQL específico para cada uma. Então, quando você fizer isso, se você por algum motivo tiver que encapsular uma query, evite fazer um select asterisco para retornar aqui para fora. Isso aí também é outra coisa que passa batido. Às vezes a gente quer componentizar, né, encapsular tudo para trazer práticas de orientação ao objeto e é um erro muito comum de cometer fazer esse tipo de coisa porque ele vai te penalizar e o otimizador da plataforma não vai funcionar ali, tá? Pelo menos assim, eu não tenho informação atual, né, que isso tenha mudado, mas tem um racional todo por trás, né, da engenharia da plataforma que leva a crer que ainda isso seja assim. Então, se você tiver que encapsular uma query, evite setar o resultado completo da query para ação. Galera, terminei o último vídeo, foram 10 vídeos, eu tô aqui meio sem fôlego, já acabou a bateria aqui pelo meio, já acabou o cartão de memória, a gente não tá fazendo isso de uma forma mega profissional, porque o objetivo é trazer conteúdo, eu acredito muito no feito é melhor que perfeito, né? Então, já foram 10 vídeos, eu tô aqui mesmo sem fôlego, vou correr ali para beber uma água. Mensagem final, foi muito legal. A gente não vai parar, vai ter muito conteúdo aqui que a gente quer trazer para vocês. Para me ajudar, para eu ter conteúdo diferenciado pra gente trazer coisa mais legal para vocês ainda. E vocês poderem participar de lives, webinários, sorteios de certificações, sorteio de brindes, tá? Se inscrevam em rafaoutsystems.com, vai lá, é rápido, fácil, se inscreve lá porque eu vou trazer conteúdo privilegiado para quem apostar em mim. Então, o seu engajamento lá vai me ajudar e vai me motivar a trazer cada vez conteúdos melhores para vocês, tá? Isso é só o começo, a gente quer fazer ainda muita coisa legal, então rafaoutsystems.com, pode me seguir também YouTube, Facebook, Instagram. No Instagram a gente tá postando umas coisas bem legais. Vou confessar, eu era meio tiozão do Instagram mesmo, tá? Não sabia mexer no Instagram direito, stories e tal. Tem umas histórias super engraçadas sobre isso, mas vai lá, me segue também no Instagram, todos eles são Rafa OutSystems, tá? Mas o principal pra gente se manter conectado, se inscreve no rafaoutsystems.com, porque a gente vai trazer muita coisa diferenciada para quem se inscrever lá, tá bom? Muito obrigado pela coisa mais valiosa que você me deu hoje, que é o seu tempo, e nos vemos no próximo vídeo.